Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição mensal do relatório de gestão do GGRC11, fundo gerido pelas Agros Capital. Olá, sejam bem-vindos. Bom pessoal, vamos dar início então ao relatório de gestão de maio de 2023 do GGRC11. Informações aí iniciais, né, que a gente sempre passa um breve resumo. Então a cota fechou o mês em aproximadamente 115 e pouquinho, um volume mensal bom de quase 27 milhões. A gente distribuiu R$ 1,05, né, foi um rendimento aí expressivo, depois a gente vai comentar o que afetou o rendimento, mas a gente veio crescendo o rendimento nesse primeiro semestre, iniciou com 95 centavos, tinha distribuído 1,02 e agora atingimos 1,05 em maio, um rendimento aí bem interessante, mesmo com a subida da cota, né? A cota fechou o mês, como a gente falou, em 115. Na gravação dessa edição, a gente já está com a cota próxima dos R$120 aqui em junho, mas o rendimento continua dando um yield aí bem interessante para o investidor. A gente está com um patrimônio líquido de 1 bilhão e 17 milhões aproximadamente e quase 940 milhões de valor de mercado. Então esses são os números gerais do fundo aí. A gente iniciou, vocês podem estar acompanhando, né, esse trabalho de estar divulgando sempre agora os vídeos. Então, seja do relatório, que foi a primeira trabalho que a gente fez nesse sentido, e agora, desde abril, maio, a gente tem feito também os vídeos sobre as visitas aos imóveis, sobre comunicados e fatos relevantes. No relatório aqui tem o resumo de todos os vídeos que foram disponibilizados, e o Diego vai até comentar um pouquinho, quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo sobre a visita aos imóveis aí de Camargo e Eagle Burgman, né, Diego? Exatamente. Pessoal, ambos os relatórios, tanto Camargo quanto Eagle Burgman, estão disponíveis no site do fundo, tá? Então, se você não teve a oportunidade, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa bacana, tá? Tem muito detalhe aí sobre a visita. E agora nós trazemos também a equipe de engenharia que participou das visitas, enfim, para trazer alguns breves comentários, um resumo de forma geral, também para que vocês possam aí cada vez estar mais por dentro aí dos imóveis, tá? Então, se você não pôde acompanhar esse vídeo também nos canais aqui de comunicação das Agros, eles vão estar lá disponíveis, tá? Tanto o YouTube quanto os canais aqui de relacionamento. Do fundo também, né? O site do fundo. Acompanhem, tá muito bacana, viu? E o canal do YouTube, quem quiser deixar lá comentários, sugestões, críticas, a gente sempre acompanha, dá o feedback quando precisa. Estamos abertos aí a justamente a ideia é ter esse contato com o cotista, né? Então fique à vontade para visitar o nosso canal, assistir os vídeos e deixar os seus comentários, sugestões ou críticas. Construir juntos, né, Pedro? Construir junto, né? O objetivo é sempre melhorar aqui. Inclusive esse relatório, que a gente faz ele gravado, estamos estudando colocar ele em formato de live. Então também quem quiser aí dar opinião, se gosta, se não gosta, se prefere assim, se prefere live, nós aí estamos estudando o que enfim, o cotista prefere e com base nisso, talvez no próximo relatório a gente já mude para esse sistema de live, tá bom? Comentários iniciais, como a gente havia dito, R$ 1,05 distribuído em maio, que representa aí um yield de 91 no mês, 0,91 no mês e 10,93 anualizado, com base na cota de R$ 115, né? O cenário local, assim, foi um mês que continuou notícias positivas, né? Acho que a recuperação que se iniciou tanto nos fundos imobiliários como ativos aí mais de risco de ações em abril, continuou em maio, então a gente teve o mês de maio, né, o IFIX encerrou o mês com alta de 5,43, chegando ultrapassou os 3 mil pontos, que é a segunda maior alta recente desde agosto do ano passado. Então acho que se você olhar um pouquinho para trás, a gente teve ano passado uma tendência de melhora do mercado em agosto, passamos por um momento turbulento depois, pré-eleição, pós-eleição, enfim, uma série de notícias aí também do mercado internacional que afetaram o mercado local, e agora, finalmente em maio, chegamos aí até a ultrapassar o patamar que a gente estava no ano passado. Então, acho que notícias positivas, aprovação do texto do arcabouço fiscal, dados de inflação mais brandos, PIB também teve notícia positiva de PIB. Acho que a grande questão que todo mundo tem se perguntado, né, tanto investidores quanto analistas, pessoal de mercado,
é se essa alta vai se sustentar nos próximos meses ou se de fato o mercado antecipou muito essa possível queda, início, né, do corte da taxa de juros, se o mercado iniciou muito, antecipou muito e, enfim, teremos aí correções no momento. Como a gente não tem bola de cristal, né, Diego? O nosso papel aqui, acho que é fornecer fundamentos para o investidor, para que o investidor consiga entender se com base no portfólio do fundo, com base na diversificação que ele tem, na liquidez que ele proporciona, os fundamentos estão de acordo com a cota. E uma das coisas que a gente olha, que a gente até comentou aqui, é o valor patrimonial versus o valor de mercado, né? Então, o GGR continua abaixo do patrimonial, muitos fundos imobiliários ainda também continuam abaixo do patrimonial, o que nos leva a crer que tem espaço, olhando para os fundamentos, né, para os fundos ainda continuar essa trajetória de alta, mas é claro que estamos aí suscetíveis às altas e baixas do mercado. Mas acho que o que importa, Diego, que a gente tem feito esse trabalho, aí você pode até comentar um pouquinho dessa temperatura, é que no final essa melhora, né, do cenário, das notícias, impacta a economia real. E a economia real para fundo de tijolo é super importante, porque é claro que a taxa de juros influencia e tudo mais, mas não importa muito se o Banco Central vai iniciar o corte em agosto ou setembro, para quem olha um cenário de médio e longo prazo, né? E o que eu queria que você passasse a temperatura é mais do lado das empresas que você tem visitado, tem olhado, porque no final você precisa que as empresas estejam aí olhando para o horizonte de crescimento, de expansão, né, de melhoria das atividades dela, de faturamento, de lucro, etc. e tal, para que os fundos possam crescer, porque no final é isso que importa, né? Como que os fundos vão se aproveitar de uma melhora da economia. Vai ter expansão dos atuais inquilinos, vão ter novos imóveis demandados aí para a BTS. A gente passou por um período um pouco turbulento, né, Diego? Que as empresas não foram ao mercado buscar BTS, não buscaram expansão. Então, só passa um pouquinho desse sentimento da economia real mesmo, Diego. O que você tem olhado? Perfeito. Bom, pessoal, no geral, as empresas a gente tem visto que elas têm evitado ao máximo esse crescimento, óbvio, não porque elas querem, mas por conta mesmo de toda essa turbulência envolvendo política, economia, enfim. Mas o que acontece? As empresas têm visto uma demanda maior ali pelos seus produtos, pela sua atividade, né? Então, assim, Pedro, trazendo para o pessoal, as empresas elas vêm estudando sim ampliações, melhoria dos imóveis onde elas estão, para justamente voltaram, assim, para justamente ela ter uma maior eficiência, seja na logística, seja na produção, né? E isso assim traz de certa forma um otimismo e talvez aí uma luz aí ainda dentro desse ano de um possível crescimento também do fundo. E quando a gente fala ainda olhando o GGR, um fundo de tijolo, de contratos atípicos de locação, onde a gente olha de fato médio e longo prazo, isso é importante, né? Assim, o fundo ele vem distribuindo bem, as correções vêm acontecendo e a gente precisa estar muito atento nisso e torcendo e contribuindo para um cenário melhor para que as empresas possam, né, continuar pagando, absorvendo esses ajustes, conseguindo repassar lá para os seus clientes, para que essa relação saudável perdure aí por muito tempo. É isso que a gente busca. Então, no final, isso que o Diego falou é importante, as empresas estarem saudáveis, né? E a economia, com a taxa de juros, o crescimento do PIB, notícias aí de reformas políticas, elas impactam o planejamento das empresas. E acho que é isso que a gente tem que se atentar mais, às vezes, do que ficar olhando se a taxa de juros vai começar a cair em agosto ou setembro. O cenário é favorável, né? O cenário para um novo ciclo de investimentos, de expansões, de BTS, ele começa a se tornar mais propício a voltar. Então é isso que a gente acha que é importante para um fundo como o GGR, não simplesmente ficar olhando se a cota está em 115, 116, 120, porque no fundo a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, no longo prazo ela tende a entregar aquilo que realmente o fundamento tem, né? O que vale o portfólio, o que vale o que ela entrega de renda, etc. e tal. E essa diversificação, Pedro, ela é muito importante, né? No fim do dia a gente acaba passando por ciclos
né? E oscilações. No momento Exato. você tem um determinado setor em alta, daqui a pouco, pô, esse setor já diminui um pouquinho das atividades, outro toma o lugar. Então, é muito nessa linha que o portfólio do GGR tem se comportado e se comportado bem, né? Não Legal. só pela diversificação de localização, é óbvio, a gente preza bastante pela reposição, de fato que esse imóvel pode agregar para uma ou mais empresas, né? Mas a diversificação dessas atividades também, né? A gente vai ter ali Com desde certeza. do setor produtivo, industrial de embalagens, distribuição de bebidas, enfim. Está exposto mesmo à economia real, né? Esse é o ponto de um portfólio como o GGR. Bom, legal. Então, essa discussão é mais para fornecer fundamentos aí para o investidor. Falando um pouquinho aqui, antes, então, o GGR foi destaque, né, na mídia. Então, entre abril e maio, ele ficou entre os 15 fundos mais rentáveis do mercado. Como a gente falou, não é o que mais importa no fundo para a gente, mas é uma notícia legal para o investidor. Então, durante o mês, a gente também recebeu receitas aí não recorrentes, né? Tivemos a parcela de GFR. Lembrando que esse imóvel, pessoal, em setembro se encerra o fluxo de recebimento das parcelas e a gente vai lavrar a escritura e aí, de fato, o imóvel vai ser do nosso portfólio, né, GFR. Recebemos também uma notícia bem positiva, o seguro de Covolan, não o seguro patrimonial, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, de reconstrução da área atingida pelo incêndio, né? Mas é o seguro dos aluguéis que não foram pagos pela Covolan, uma parte deles, né? Claro que a outra parte continua sendo cobrada em processo de execução, mas recebemos esse aluguel que representará aproximadamente 10 centavos a mais de dividendos. Não quer dizer que a gente vai distribuir os 10, podem ocorrer retenções de caixa, mas esse aumento do dividendo em maio já contou com esse recebimento do aluguel, não, do seguro de Covolan, né? Deixa eu até fazer um parênteses, Pedro, Claro. A respeito desse ponto específico, que muitos dos investidores às vezes têm dúvida nesse ponto, né? Do que se refere esse seguro, né? Então, assim, pessoal, o que a gente acaba, em comum acordo, óbvio, com os locatários, pedindo ali como cobertura no seguro, é justamente em um período de possível sinistro, né, ter uma cobertura em relação aos aluguéis. Não, né? Do patrimônio que é afetado. Não do patrimônio. Mas não somente sim, do patrimônio. Exatamente, mas assim, do aluguel de fato que a empresa teria que pagar ali naquele período. Por quê? A gente entende que esse período de reconstrução é um período complicado, né, onde às vezes a empresa precisa deixar de operar, produzir, né? De operar, seja parcialmente ou na totalidade, né? Então, essa cobertura é justamente para que a empresa possa focar na retomada das atividades e a seguradora fazer frente a esse aluguel dessa área atingida. Com a Covolan não foi diferente, né? Então, esse aluguel proporcional ali à área atingida, ele foi coberto ali pela seguradora, né? Então, ele vem aqui para o caixa do fundo e, consequentemente, aí entra na linha de distribuição, né, Pedro? Legal. Então, esse valor ele vai ser abatido do saldo devedor da Covolan, né? A Covolan, para quem não se lembra, ela deve ou devia aproximadamente 11 milhões para o fundo em aluguéis atrasados, não aluguéis que começaram a ser pagos desde o reperfilamento, né? Antes do reperfilamento, e esse saldo que entrou do seguro vai ser abatido e a gente continua em tratativas com a empresa para tentar chegar a um acordo em relação a esses valores em aberto do passado, tá? Então, assim, visitamos Covolan, eu tive com o Diego, a equipe de engenharia, também lá durante o mês de maio, visitamos a planta da empresa, ela está sendo reconstruída, já se iniciaram as obras, né, Diego? Vocês vão soltar um relatório daqui a pouco falando sobre como está o andamento, né? Vamos sim. Pessoal, a equipe de engenharia está acompanhando de perto essa reconstrução, né? Então, estivemos lá, inclusive, para dar o start lá junto com a construtora, organizar aí todo esse cronograma e áreas ali de atuação, né? Para que, ao mesmo tempo que essa reconstrução aconteça, não atrapalhe também o restante das atividades da Covolan, né? A ideia é que a empresa possa produzir e pagar o aluguel, né, Pedro? O objetivo é esse, que ela volte a produzir com capacidade total da planta e com isso o seu faturamento aumente, né? A gente já tem falado que inclusive ela está pagando um aluguel maior do que o mínimo, isso muito em função do faturamento dela que está aumentando. Então
a ideia e o nosso papel aqui como proprietário do imóvel é ajudar a empresa agora a retomar as atividades. Sobre visitas técnicas fora Eagle, Camargo e Covolan vai ser a novidade, né? Porque Eagle e Camargo já está disponível. Aqui no relatório até colocamos algumas fotos aqui, mas como o Diego falou, se você olhar o relatório completo no site, nas mídias sociais, você consegue ver ele com muito mais informação e detalhes, né? Vale super a pena, pessoal. Assim, tem lá muitos detalhes sobre a Eagle Burgman, um ativo super novo, muito bacana, que foi entregue via Build-to-Suit, né? Uma indústria tem uma atuação ali fantástica, tá? E a Camargo também, a indústria está indo super bem, a empresa de embalagem, o pessoal está trabalhando ali a todo vapor. E o cuidado que essas empresas têm tido com os imóveis, viu, Pedro? Eles têm surpreendido assim, positivamente a nossa equipe de engenharia, pouquíssimos pontos de atenção, né? Isso tem mostrado até que esse trabalho prévio antes da visita que a equipe tem feito tem funcionado bem, né? De disponibilização de manual de manutenções preventivas, isso foi algo que a nossa equipe desenvolveu aqui de forma mais resumida, não aquele manual gigantesco que as empresas não conseguiam seguir, né? Então, trazendo de forma objetiva pontos de manutenção ali que trazem maiores problemas ali na operação, como cobertura, calhas, sistemas de drenagem, sistema de bombeamento, enfim, como cuidar, né? E olhar para que esses sistemas não venham trazer problemas aí no dia a dia, tá? E acho que é legal colocar, porque se você comparar Eagle com Camargo, um é uma planta super nova, né? Não tem nenhum ano que foi entregue Eagle, e Camargo já é uma planta mais antiga, mas o trabalho da engenharia de visitar, fazer o relatório, etc e tal, não importa se é um imóvel mais novo ou mais antigo, tem o mesmo trabalho, porque mesmo em imóvel novo você tem pós-obra, manutenções, então é legal só para mostrar que são diferentes tipos, né, de imóveis com idades diferentes, mas o trabalho da engenharia é o mesmo. O olhar é o mesmo, Pedro, é justamente isso, você vai ter pontos de garantia, você vai ter pontos de atenção de manutenções, esse alinhamento com a equipe de manutenções dos sites é muito importante para que justamente a gente possa trazer cada vez menos observações e pensar para frente, né? Claro. Porque aí nessas visitas, ao invés da gente estar trabalhando só problemas, a gente começa a trabalhar, o que daria para melhorar e otimizar muito em linha do que a gente começou a falar aqui no início. Legal. Tá? Pessoal, vamos falar agora das perguntas e respostas. Lembrando que assim, a gente abre todo mês antes do relatório esse canal para que o cotista possa fazer uma pergunta aqui para a gestão e a gente vai responder. Então, fiquem atentos aí ao Instagram, Facebook e demais mídias sociais aqui da gestora e do fundo, que a gente sempre coloca esse canal para você participar. Pergunta 1, né, se o fundo, a gente já falou um pouquinho antes isso, mas se a gente entende que ainda tem margem de crescimento, né, para o valor da cota, quer dizer, o fundo valorizou nos últimos meses, aí teve uma valorização expressiva, e qual que é o entendimento nosso, né? Que assim, o momento turbulento do início do ano passou, a cota voltou ao patamar de janeiro, agora em junho, né, que a gente está gravando esse episódio, ela já ultrapassou até, mas a visão nossa aqui da gestão é que assim, ainda tem espaço, dado que ela continua abaixo do valor patrimonial, e independente do valor patrimonial, né, que também é uma métrica que a gente não gosta assim, de se prender tanto, porque ele pode variar e pode não estar precificando eventos futuros. O que seriam eventos futuros? Crescimento do portfólio, melhoria dos imóveis, otimização do que a gente tem, né? Então a gente coloca ali que entende que as receitas extraordinárias que foram geradas nos últimos meses, tanto com venda de ativo, com renegociação de compra de Americanas, com recebimento de Covolan. Então, assim, tem vários pontos aí, medidas que foram tomadas pela gestão que geraram receitas extraordinárias e, na nossa visão, ainda não foram precificadas totalmente, né? E a otimização do portfólio também entra aí. A gente tem trabalhado arduamente aí para que o portfólio tenha melhorias, né? Tanto com manutenções, tanto com futuras expansões que estão sendo negociadas nesse momento. A gente pode ter novidades em breve aí. Então, a gente ainda vê espaço para crescimento do fundo, claro. Até olhando historicamente, né,
ele está muito longe do high da cota, né? Então, quando você olha como a cota se comportou ao longo do tempo aí do fundo, o fundo tem um prazo bacana para se analisar, você vê que ela ainda está longe do patamar que ela chegou em momentos de mercado aí, de ciclos positivos de mercado, tá? Falar sobre, bom, taxa de ocupação, não tem vacância, né, Diego? Acho que o cotista se confundiu um pouco, né? A gente colocou aqui até para reforçar essa questão. Então, o fundo não tem vacância física nem financeira no momento. Ele tinha vacância financeira quando o Covolan estava inadimplente. Como a empresa reperfilou e voltou a pagar, né, tem uma dívida passada que está sendo cobrada, mas a gente não tem vacância no portfólio hoje, 100% ocupado. E claro, trabalhamos aí, como a gente sempre vem falando, de forma preventiva, com todo esse trabalho da engenharia aí para reposicionar algum ativo caso necessário. Quer dizer, venceu o contrato, o inquilino não vai renovar, a gente está sempre se preparando para eventos como esse, né? Analisando o que seria possível fazer com esse imóvel. Exato. E até pegando o gancho, Pedro, para o pessoal, o seguinte, a gente não espera vencer o contrato para ir provocar o inquilino, né? No bom sentido. A gente, tanto nessas visitas como nos contatos do dia a dia, a gente tenta trabalhar essa renovação, né? Esse alongamento, essa fidelização, já não sei se a gente pode chamar assim desse nosso locatário. Acho que é um termo legal, fidelizar o cliente na nossa base, né? Ele não precisa ir para outro fundo para expandir, para mudar, a gente quer manter esse relacionamento, né? Exato, e assim, os ativos do GGR são bons ativos, né? As empresas, elas vêm operando muito bem nesses ativos e com esse trabalho de melhoria contínua, né? Esses ativos tendem, ainda que alguns deles tenham sido construídos há um certo tempo, estarem o mais próximo possível dos mais modernos, né, dos mais atualizados e mais eficientes. Acho que esse trabalho é percebido, né? Imagina que você aluga um imóvel comercial para a tua empresa ou um imóvel residencial. Se o proprietário te dá suporte, está sempre te atendendo, busca manutenções, reparos, melhorias, você acaba sendo um cliente satisfeito, né? E no final você só vai mudar para outro imóvel se realmente aquele imóvel não te atender mais ou você reduzir a operação, algo do tipo, né? Mas assim, não por uma falha de relacionamento, né? Esse que é o ponto que a gente tem trabalhado bastante aqui. Pergunta 3, Americanas. Assim, a Americanas assumiu publicamente recentemente a fraude fiscal, que já era tratado, né? Então, apesar da empresa não ter assumido, todo o mercado já tinha, enfim, quase que 100% de certeza que tinha sido uma fraude fiscal. O que muda para a gente? Até o momento, nada. Não muda nada porque, assim, o fundo ele é proprietário de um imóvel que está alocado para Americanas. Americanas tem pago em dia, tem cumprido o contrato, fomos visitar recentemente a empresa, também as manutenções estão sendo feitas. Quer dizer, do ponto de vista nosso, da relação de proprietário com inquilino, não tem nada que a fraude possa alterar nesse momento, né? É claro que se tivesse aqui uma discussão de multa por rescisão de contrato, algo do tipo, um evento como esse poderia ter impactos. Mas como o contrato está sendo cumprido, não tem nada em desacordo no momento, para nós não muda nada. A gente não é uma empresa que tem uma dívida hoje em execução contra Americanas e acho que isso envolve muito mais empresas aí que estão lutando com outras questões maiores, né, contra Americanas e não o fundo que ele tem um valor a receber na RJ sobre aquele aluguel de janeiro, mas não é nada que impacta no momento nessa notícia. Tá bom, pessoal? Então, só passando uma régua nesse assunto. Perfeito. Falamos já do resultado da distribuição, mas é sempre importante olhar esse gráfico aqui do relatório, esse comparativo de rentabilidades. Acho que é um gráfico legal, Diego, porque o investidor consegue ver qual é o spread do GGR sobre os seus pares, né? Então, a linha pontilhada ali é o yield médio dos fundos comparáveis ao GGR, e a linha de baixo é o spread sobre a NTNB, né, de 5 anos. Então você pode ver que hoje o GGR, com todo esse trabalho que foi feito de receitas extraordinárias, de melhorias e tal, ele está acima tanto dos seus pares como da NTNB, né? Em alguns momentos de mercado a gente já ficou abaixo, já ficou em linha e hoje está operando acima. Então isso é um dos pontos que a gente olha, né, quando fala, pô,
tem espaço para crescer? Quando você está acima do mercado e o seu valor de cota ainda não demonstrou ou não recuperou tudo que ele tem potencial, nos parece que é um número interessante de analisar. E aliado até às oportunidades que vêm surgindo ainda, né, Pedro? Acho que tem muita... sem falar em crescimento, né? Exato. Sem falar em crescimento, só do que a gente tem hoje. Mas, claro, o crescimento que o Diego está falando é algo que a gente tem batido na tecla, ele deve ocorrer em algum momento nesse ano, né? Claro que a gente tem fundos, né? Isso acho que é um tema legal, tem fundos que estão agora indo ao mercado buscar captações, falando, pô, tá excelente para comprar, olha o pipeline aqui, mas não tem de fato nada tão concreto, né? São pipelines ali que não chamam tanta atenção, porque às vezes não tem nenhum negócio. O nosso trabalho aqui tem sido o seguinte: vamos primeiro trazer excelentes negócios, depois, se necessário, vamos consultar os cotistas para crescimento do fundo, né? Não tem pressa para buscar emissões ou algo do tipo sem ter bons negócios na mão. Acho que o principal aqui é buscar bons negócios e o crescimento é consequência disso, né, Diego? Não o contrário. Perfeito. Não crescer para depois buscar bons negócios e aí você acaba, eventualmente, carregando caixa aí sem precisar. Acho que esse crescimento vir da absorção do atendimento aí da necessidade dos players, né? Exato. Outra coisa, fora o DRE aqui, que, enfim, a gente tem colocado acumulado, né? Essa foi uma mudança recente, então, ao invés de colocar só o mês a mês, a gente tem colocado tanto o ano anterior quanto o acumulado do ano atual. Acho que é uma visão legal aí para o investidor ter. Esse gráfico da performance, ele tinha sido iniciado, se eu não me engano, em março. Acho que em abril teve algum problema de dados econômicos aí que não foram divulgados a tempo. E a gente voltou esse mês, em maio. E o que é legal de colocar? Acho que poucos fundos com histórico aí de quase 6 anos do GGR deram uma performance acima dos índices, né, Diego? Então você está falando ali de IFIX, CDI e IPCA. No longo prazo, você bater esses índices, até em portfólios aí de fundos super conhecidos do mercado, aí, fundos de ações, multimercados, poucos fundos batem esses índices. Então, se pegar e olhar que o GGR tem batido consistentemente, né, não foi um ano ou outro, mas consistentemente ele tem dado retorno. E quando a gente fala de retorno, rendimento mais a cota. Quer dizer, não é a pessoa olhar e falar, bom, mas a cota está em 110 ou 115 ou 120. O nosso retorno ele tem um componente muito maior do rendimento do que de valorização da cota. Então, isso é outro ponto importante. Quer dizer, não precisa se preocupar tanto. É claro que bons momentos, tem momentos bons de ponto de entrada, né? Como a gente comentou em março, o fundo estava negociando a R$ 98,00. Oportunidade, né? Parecia óbvio ser um bom ponto de entrada. Exato. Mas mesmo tendo passado esse período, o investidor não tem que se prender só a esse ponto de entrada. Ele, claro, pode entrar ao longo do tempo no fundo, né? Montar uma posição, mas ele tem que olhar no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, o GGR, via rendimentos e valorização da cota, tem batido todos os índices do mercado, os comparáveis. Então, isso dá uma segurança aí que, de fato, é uma rentabilidade muito interessante, né, que o fundo tem oferecido aos seus investidores. Acho que demais aqui são só notícias que a gente divulga todo mês de atualização de aluguéis. A gente vai atualizar. Cadê a atualização aqui? Vamos pegar. Em junho e julho, nós vamos ter quase 20% do portfólio, em questão de receita, com a atualização do contrato. Então, atualização monetária pela inflação. Então, junho e julho deve ter aí um incremento das receitas em função da correção dos contratos. Acho que esse é um ponto legal. E o resto a gente basicamente já falou sobre tudo, né, Diego? Se quiser complementar com algo mais. Exatamente, pessoal. Bom, aqui nesse quadrinho a gente traz um pouquinho sobre os indicadores de mercado, né, do que tem sido os preços praticados, né, a nível nacional, comparado aí até mesmo com o portfólio do GGR, né, o que a gente tem evoluído em relação ao valor de locação. E quando a gente olha para esse gráfico, Pedro, a gente vê ainda que o valor médio de locação do portfólio do GGR continua abaixo da média nacional. Né? É mais um indicativo aí que a gente tem um espaço ali de crescimento ainda, né?
Exato. E até um indicador importante também para o ponto de vista de renovação desses contratos, né? Quando a gente fala, pô, temos vencimento em 2025, 2026, 2027, projetando ainda e comparando com esse aluguel de média nacional, você vê que ainda tem um espaço para crescimento, né? De crescimento, exato. Legal, Diego. Bom, pessoal, acho que é isso. Ficamos por aqui nessa edição desse mês do relatório e estamos aí à disposição para escutar, de novo, sugestões, críticas e comentários do cotista. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.